Ô, meu irmão, Pai do Senhor. Então, quanto ao escrito lá, muito bom. Temos que entender o seguinte, né? Não é pelo nosso esforço, não é pelo que a gente faz, porque a gente não tem condição de alcançar, né, Rodrigo? Mas uma coisa que você tem que entender: a palavra fala que a gente toma também por esforço, tá? O reino de Deus é tomado por esforço. Em que sentido? Nada que você fizer, assim, vai te trazer salvação. O que te traz a salvação é o sacrifício de Jesus. Então, assim, não é você fazer caridade, não é você se santificar. Isso tudo, se não tiver ligado a Jesus, é em vão. Ah, então eu me santifico em nome de Jesus, em nome de Maria, em nome de Pedro. Não. Somente em nome de Jesus, como está escrito. Ele não divide a glória e a adoração dele. Ele não incluiu ninguém no projeto de salvação, é só Jesus, tá? Então, a nossa justiça é um trapo de imundícia. Coisas que a gente entende lendo a palavra e convivendo com o Espírito Santo. Isso não quer dizer, Rodrigo, que a gente não tem que se esforçar para lutar contra o pecado. Entende, meu irmão? Lutar contra o pecado não quer dizer assim, então não é pelo meu esforço, então posso pecar à vontade? De forma nenhuma. Nós somos pecadores, estamos presos num corpo de pecado, por isso a gente está morrendo. E Jesus veio resgatar nossas almas com a promessa do reino dele, onde ele vai restaurar os nossos corpos, que não serão mais corpos de pecado. Então a gente não vai mais pecar. O pecado vai deixar de existir. O que faz o homem morrer hoje é o pecado. O pecado trouxe a morte. O pecado é o rompimento com Deus, que é a vida. Então, quando a gente rompe com Deus, é por conta do pecado. Quando a gente está lutando contra o pecado, por mais que a gente esteja preso nesta enfermidade chamada pecado, nesse corpo, a gente está se santificando, né? E quando a gente se santifica em nome de Jesus, aí tem efeito. Aí é tomar o céu por esforço, né? Mas não é o esforço qualquer que nos leva à salvação, né? É o sacrifício de Jesus. Nós não fizemos nada para merecer e recebemos de graça. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus. Então não adianta a gente crer em Jesus, no sacrifício dele, pedir perdão e aceitar o pecado. Isso seria iniquidade, né? Iniquidade. E na palavra fala bem sobre isso. É uma diferença entre os que lutam contra o pecado e os que permanecem no pecado. Quem permanece no pecado é iniquidade, né? Então, assim, se não tivesse que ter um esforço nosso para nos santificar, o caminho não seria estreito, não seria difícil. É difícil, é difícil você lutar contra o pecado, né? Lutar contra a pornografia, lutar contra a mentira, contra o desejo de matar a pessoa que está te prejudicando, né? Que seria o homicídio, adultérios, né? É, até no pensamento a gente adultera. Então, às vezes você não comete o ato, mas você pensa, né? Você vê uma pornografia, você pensa. Se você é casado, você adulterou. Entendeu, meu irmão? Então é um reino de consciência, onde tem uma contrapartida assim, nossa, tem um esforço nosso. Só que se o nosso esforço não estiver ligado na fé em Jesus, é em vão, porque só existe um caminho. Não é a religiosidade, não é a religião, é a fé em Jesus. Então, pelo sangue dele, pela vida dele, nós temos perdão dos pecados. O Senhor nos perdoa, desde que a gente queira esse perdão, né? Tem uma condição: crer. E todo aquele que crê será salvo, né? E fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus muda de vida. Você acabou de me passar uma dieta aí, muito legal, para ter saúde, para ter mais saciedade, né? E isso demanda o quê? Uma contrapartida minha de querer melhorar a saúde, querer aplicar, querer. Eu vou estar comendo? Vou, mas eu vou estar comendo uma coisa mais seleta, que vai cuidar melhor do meu organismo. Eu vou ter um outro resultado, diferente de quem não faz dieta. Então, temos que entender as coisas, né?
de forma racional, consciente, né, meu irmão? Temos que entender, discernir, né? Sétimo dom espiritual. O livro de Coríntios fala que são 9. O sétimo é o discernimento. Temos que discernir as coisas, né? O jugo de Jesus é leve, o fardo dele é suave. Jesus, ele é amor, ele ama o pecador, não ama o pecado. Ele quer nos abençoar, né? Ele é amor, mas ele é justo. Ele não chama você, o pecador, eu, para vir e continuar sendo pecador, inimigo, ofensor de Deus, mas para que nós nos convertamos da morte para a vida, das trevas para a luz, né? Do pecado para a santidade. Amém, meu irmão? Então, eu estou muito feliz que você me mandou essa mensagem hoje, me encaminhou. Ela é muito boa, mas nós temos que entender e, e digerir, né? Senão a pessoa pensa que pode permanecer no pecado, porque Jesus perdoa todos os pecados e que uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim. Eu não creio que seja assim, né? Eu não creio, porque a palavra fala que todo aquele que perseverar, né, será salvo, né? Tem então uma contrapartida, você tem que perseverar até o fim, né? Aqueles que deixarem de crer, como é que você vai ter salvação, né? A pessoa deixa de crer, começa a praticar as obras antigas, né? Jesus falou: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? E a gente sabe, a gente vem de uma época onde não tinha internet, onde as crianças brincavam na rua, e hoje está muito diferente, né? As pessoas estão mais conectadas, focadas, concentradas nas redes sociais, na rede chamada internet, e ali você tem um púlpito para pregação de diversas situações, né? E é um, um, é uma ferramenta material deste mundo, né? Que é boa porque tem gente boa falando lá, mas a gente vê que o material que está sendo produzido para a sociedade, a doutrinação desta geração, desta época, é um trabalho que é feito pelo espírito do anticristo, né? Pelo espírito que vem para roubar, matar e destruir, né? E a gente anseia a vinda do Senhor Jesus, o reino dele, e fala que Mateus 5 fala: aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Então ele vem, a gente vai se saciar da justiça, né? A palavra fala que não subiu no coração do homem, o olho humano não viu as coisas que Deus tem preparadas para nós, né? Para os seus servos. O reino dele de justiça, de luz, de paz vem. As promessas dele são fiéis, vão se cumprir. Agora a gente olhando, a gente olha e parece, poxa, que está tudo tão difícil, né? Mas nós vemos ali no livro de Apocalipse que ele falou, é uma mensagem dele enviada a nós para que a gente soubesse as coisas que iriam acontecer nesses últimos dias, estivéssemos preparados, né? Então a gente está vendo as guerras, os rumores de guerra, todas as situações se concretizando, e a gente está olhando para o alto, esperando Jesus voltar. E ele vem, e quem ama a sua vida, a sua vinda, diga vem. Amém, meu irmão? Vem Jesus, a paz do Senhor. Eu vou fazer uma mensagem dessa conversa nossa aqui e vou colocar no canal lá. Depois comenta, curta, compartilha, né? Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. É interessante, né? A pessoa poder, às vezes, ouvir uma mensagem que não foi inicialmente gravada para ela, mas que pode estar respondendo às ansiedades dela, né? Então, a gente que é crente, a gente que é servo de Deus, que é uma vinda de Jesus, a gente tem que estar discernindo esse momento e estar preparado e não ficar aflito. Amém, meu irmão? Pai do Senhor, Deus abençoe. Eis que abro a porta para dizer ao povo meu:
Entra e vem ceiar com o vosso Deus. Eu lhes darei novos corpos, povo que tanto sofreu. Serão glorificados para ver o vosso Deus. Será uma linda festa, e ela nunca findará. Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará, e o veremos face a face, e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. Nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará, e o veremos face a face, e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos.